Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Gabriel Pereira, sou graduando do curso de agronomia da UFPR e hoje trago para vocês esse vídeo referente à estufa elétrica de secagem para laboratório e os principais aspectos técnicos. Nesse vídeo discutiremos os principais aspectos técnicos das estufas elétricas de secagem para laboratório. A secagem de materiais é um processo fundamental em diversos campos científicos, como química, biologia e também agronomia. É essencial garantir que as amostras sejam secas antes de prosseguir com experimentos, análises ou também processos. Mas o que de fato são estufas elétricas? Essas estufas elétricas são equipamentos projetados para fornecer um ambiente controlado de temperatura constante e também uniforme, garantindo uma secagem eficiente e confiável de materiais e amostras em laboratórios. Essas estufas elétricas são equipamentos utilizados para aquecer e também manter uma temperatura constante no interior de uma câmara, proporcionando condições ideais para a realização de experimentos, testes ou processos que requerem um ambiente controlado. Essas estufas são projetadas com isolamento térmico e possuem elementos de aquecimento elétrico, geralmente resistentes, que convertem a energia elétrica em calor. Elas são capazes de atingir temperaturas elevadas e mantê-las de forma estável ao longo do tempo. Essas estufas elétricas podem ter diferentes tamanhos e capacidade, dependendo das necessidades do laboratório. Elas são amplamente utilizadas, como eu já tinha dito, nessas áreas de microbiologia, química, agronomia, e entre outras disciplinas científicas, onde é necessário manter as amostras, culturas celulares, reagentes e também outros materiais em uma temperatura específica. Além disso, algumas estufas elétricas possuem recursos adicionais, como controle de umidade, circulação de ar, temporizadores e sistemas de segurança, para evitar superaquecimento ou outros problemas. Esses recursos permitem adaptar o ambiente interno às exigências específicas dos experimentos ou processos em andamento. Agora falando sobre os tipos de estufas elétricas. Nesse vídeo eu vou falar sobre as estufas de convecção natural, sobre as estufas de convecção forçada, e as estufas a vácuo e estufas de esterilização. Vamos lá. Falando primeiramente sobre as estufas de convecção natural. São equipamentos com elementos de aquecimento elétrico e permite que o ar quente circule naturalmente dentro da câmara, sem uso de ventiladores. Elas são adequadas para aplicações que exigem uma distribuição de temperaturas relativamente uniforme, como secagem de materiais, esterilização ou incubação de amostras. Agora falando sobre estufas de convecção forçada, esse tipo de estufa contém um ventilador interno, que é usado para circular o ar quente de forma mais rápida e uniforme pela câmara. Isso resulta em uma distribuição de temperatura mais precisa e estável em comparação com as estufas de convecção natural. Essas estufas são frequentemente usadas em aplicações que exigem um controle rigoroso da temperatura, como experimentos de culturas de células ou teste de estabilidade. Agora falando sobre a secagem a vácuo, essas estufas são projetadas para operar em ambientes a vácuo controlado. Elas são usadas em aplicações que requerem remoção de umidade ou solvente voláteis dos materiais, como secagem de materiais sensíveis ou umidade, desgaseificação ou desgaseificação de substância. Agora falando sobre estufas de esterilização, que é uma estufa projetada especificamente para esterilizar os instrumentos, equipamentos e também outros materiais do laboratório. Elas normalmente operam em altas temperaturas para garantir a eliminação
de micro-organismos patogênicos. Essas estufas são amplamente usadas, como já tinha dito anteriormente, em áreas como microbiologia, medicina, né, e indústrias farmacêuticas. Agora, quais são os aspectos técnicos a ser considerados? Então, a capacidade da estufa elétrica de secagem é um aspecto, né, importante a ser considerado. Né? Ela determina a quantidade de material que pode ser acomodada dentro da estufa. É crucial, então, escolher uma estufa com capacidade adequada às necessidades do laboratório, seja uma estufa de bancada para pequenas amostras ou uma estufa de também maior porte para processamento em escala industrial. Além da capacidade, as dimensões internas da estufa também devem ser consideradas para garantir que as amostras ou recipientes possam ser acomodados confortavelmente. A faixa de temperatura também é um fator chave ao selecionar uma estufa elétrica de secagem. Ela indica até qual temperatura a estufa pode ser aquecida. Essa faixa pode variar dependendo do modelo da estufa, desde temperatura ambiente até valores altos, como 300 graus, por exemplo, ou até mesmo, né, acima disso, dependendo das necessidades, como já tinha dito anteriormente, específica do laboratório. Então vai depender exatamente disso. E também dos controles de temperatura, que também é importante, é essencial para manter a temperatura desejada dentro da estufa elétrica, né, de secagem. Geralmente esses controles são realizados por meio de termostatos ou controladores digitais, permitindo um ajuste preciso e a manutenção da temperatura selecionada. A presença de controladores de temperatura confiáveis é preciso e fundamental garantir resultados, né, para que as amostras sejam secas adequadamente. E também falando sobre uniformidade de temperatura, que também é um aspecto crucial, né, em uma estufa elétrica. Uma distribuição uniforme de calor é alcançada ali por meio de sistema de circulação do ar, como ventiladores internos. A circulação de ar adequada garante que todas as partes das estufas mantenham a mesma temperatura, evitando pontos quentes ou frios que possam afetar a secagem uniforme dessas amostras. Em relação à circulação do ar, é fundamental para garantir uma secagem eficiente e uniforme dentro da estufa elétrica de secagem. A presença de ventiladores internos promove a circulação do ar quente, distribuindo de maneira homogênea por toda a estufa. A circulação de ar adequada auxilia na remoção da umidade das amostras, acelerando assim o processo de secagem e também garantindo resultados consistentes. Agora, por último e não menos importante, a segurança é considerada importante ao utilizar também as estufas elétricas de secagem em laboratório. Recursos de segurança como alarmes, por exemplo, de temperatura e proteção contra superaquecimento são incorporados às estufas para garantir a proteção do usuário do equipamento. Sistemas de desligamento automático também são comuns, proporcionando uma camada adicional de segurança caso ocorram condições anormais ali de temperatura. Agora, falando exatamente ali, especificamente, sobre a conclusão desse vídeo. O que foi mostrado nesse vídeo, né? Em resumo, as estufas elétricas de secagem têm como objetivo principal proporcionar um ambiente controlado para a secagem adequada de materiais e amostras em laboratório. Com o controle preciso da temperatura, a uniformidade de calor e a secagem eficiente, essas estufas são ferramentas fundamentais para garantir resultados confiáveis e também eficientes em experimentos e análises. E espero que você tenha entendido a importância, né, dessas estufas no contexto laboratorial. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.